Direto da redação. Uma reportagem publicada no portal Viu, uma reportagem produzida pela agência Fonte Exclusiva, destaca a reforma administrativa em Campos. Um projeto que foi enviado pelo prefeito da cidade, Vladimir Garotinho, à Câmara de Vereadores, criando centenas de cargos comissionados em meio à crise financeira e suspeitas de acomodação política. Então a cidade está num momento de transição porque desde 2016 a cidade ela trabalha com mão de obra cujo pagamento é feito por meio de recibo de pagamento autônomo, RPA, algo que o Tribunal de Contas do Estado determinou que a Prefeitura de Macaé eliminasse há 25 anos passados, mas foi reeditado na cidade de Campos em 2016 e vigorou durante toda a eleição do ano passado, que foi denominado o período de farra dos RPAs. Mas um termo de ajustamento de gestão entre Prefeitura e Tribunal de Contas estipulou o prazo para a Prefeitura eliminar esse tipo de mão de obra. Mas esse projeto que está na Câmara, ele chama atenção pelo volume que ele é um projeto volumoso e talvez poucos parlamentares tenham tido tempo de examinar pormenorizadamente esse projeto. Mas um dos poucos parlamentares que fez isso, pelo menos tem demonstrado isso, e que estudou detalhes dessa lei, se debruçou sobre esse projeto de lei, foi o vereador Maicon Cruz, com quem eu estou agora ao vivo aqui. Peço que transporte eu aqui virtualmente para o estúdio para que eu possa conversar com ele sobre esse tema. Vereador, bom dia, prazer recebê-lo aqui virtualmente. Bom dia, Roberto, bom dia a todos aí, todos aqueles que acompanham seus programas, o seu programa, o Portal Viu. Eu vi que são múltiplas plataformas, então bom dia a todos que estão aí conosco, ligadinhos aí nesse bate-papo. Obrigado. Vereador, eu tenho acompanhado aqui as suas posições, seu posicionamento sobre essa reforma administrativa. Eu observei que o senhor é um dos poucos parlamentares que estudou, assim, de forma muito minuciosa, esse projeto de lei. Eu gostaria que o senhor aqui expressasse assim, os pontos que o senhor considerou mais polêmicos nesse projeto. Então, Roberto, eu no último final de semana me debrucei, são quase 3.000 páginas do projeto, que compõem o projeto, fora os anexos, alguns anexos. O projeto em si, ele não é inconstitucional, né? Há de se destacar isso. O projeto, a sua tramitação teve início na Câmara, foi suspensa por uma liminar judicial, e essa liminar vai cair a qualquer momento, porque o projeto, ele de fato não é ilegal, mas ele é imoral. Imoral por quê? Ali nós estamos saindo da casa de 960 cargos de confiança, cargos de livre nomeação por parte do chefe do executivo, pelo prefeito, para mais de 2.500 cargos. Ou seja, o município está criando mais de 1.500 cargos para apadrinhados políticos, para que o prefeito possa estar ali abraçando seus correligionários políticos, no meio em que a cidade está aí despontando queda na arrecadação. Além disso, a gente precisa redesenhar esse modelo administrativo que a gente tem na nossa cidade. Mas o projeto traz alguns pontos também emblemáticos, como não há uma reparação à lei da ficha limpa, não há uma reparação, um critério para que aqueles que possam assumir esses cargos tenham lá uma idoneidade moral, tenham lá respeito com a máquina pública. Então, pelo projeto hoje, pessoas que tenham alguma condenação por improbidade administrativa podem assumir cargos, não há nenhum critério a ser seguido. Apenas nos cargos de baixo calão, onde o prefeito lá pode designar qualquer um sem se atentar a questões técnicas, apenas se a pessoa comprovar que tem experiência na área. Ou seja, um cabo eleitoral que não tem formação nenhuma em nenhuma das áreas, mas teve lá uma passagem pela prefeitura, teve um DAS, teve um contrato, ele já tem experiência técnica para assumir um cargo até de secretário, segundo essa lei. Então, assim, a lei ela vai onerar ainda mais os cofres do nosso município, onde a gente vai passar de um gasto mensal de folha de pagamento com RPA de 6 milhões para quase 12 milhões de reais, ou seja, dobrando. Esse valor é computado no limite de teto de gasto com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse valor poderia estar sendo investido aí no reajuste do servidor, poderia estar sendo investido na valorização do servidor através de um reajuste no cartão alimentação, no auxílio alimentação do servidor,
mas aí o governo daqui a pouco usa a narrativa de que não pode valorizar os servidores públicos, porque isso implica na lei de responsabilidade fiscal e no gasto de pessoal. Mas olha, ele está dobrando o seu gasto com RPA, com DAS. Mas aí o governo justifica, Roberto, que isso é uma TAG, né, uma determinação do Ministério Público. Mas na determinação do Ministério Público não diz que o governo tem que contratar ou tem que ampliar os seus DAS. Lá apenas diz que não poderá haver mais RPAs até o início do ano que vem e dá opções. Quais são as opções? Concurso público, terceirização, processo seletivo. Mas aí o governo, mais uma vez, pensando em apadrinhar os seus aliados políticos, optou por ampliar de maneira exorbitante o número de DAS na cidade de Campos, né? Então, assim, o projeto, como eu disse, ele não é ilegal porque ele está previsto realmente na LOA, ele está previsto na LDO, ele está previsto, né, na Lei de Responsabilidade Fiscal, porém, ele é imoral. Ele é imoral porque ele tira a oportunidade do cidadão campista que tem capacidade, que poderia estar pleiteando uma vaga num serviço público através de um concurso público, de um processo seletivo, de compor os quadros da administração e contribuir com o desenvolvimento da cidade, quando o prefeito prioriza os seus aliados e os seus apadrinhados políticos. Na verdade, o prefeito está buscando uma maneira de reparar a perda que ele vai ter, tirando a farra do RPA, tendo que mandar milhares de RPAs embora, apadrinhados de vereadores, de secretários, dele mesmo. Ele tem que apadrinhar boa parte dessa galera por compromissos políticos assumidos no pleito eleitoral de alguma forma. E aí, de que forma ele vai apadrinhar? No concurso público, ele não pode dar garantias porque é um processo transparente. Processo seletivo, também. Então, ele tem que ampliar de alguma forma que ele possa ter a livre opção de indicar aqueles que eles desejam apadrinhar. E dessa forma, ele optou por ampliar o número de secretarias, que hoje nós temos 23 secretarias e passaram a ser 26 secretarias, e ampliar o número de DAS, que hoje está na casa de 960 para 2.553. Vereador, eu observei ali que só a Secretaria de Governo ela vai ter umas 8 subsecretarias. Isso não cabe nem no prédio lá na casa, lá está sendo despejado lá por falta de pagamento. A sede da Secretaria de Governo aí no centro da cidade. E também o valor de pagamento aos DAS. Eu acho que tem DAS ali de pouco mais de salário mínimo, 1.800 e poucos reais. É o DAS 9, ele amplia, ele cria até cargo de DAS 9. E assim, outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui, porque talvez isso tenha passado despercebido, é que em 2004, o afastamento do prefeito, a cassação do prefeito e vice na cidade de Campos, do Carlos Alberto Campista e do Toninho Viana, se deu por conta desse tipo de relação de trabalho que vigorou na eleição, aí, que vigora desde 2016, que era o RPA. Na época havia contrato, tentou se estabelecer contrato com trabalhadores, e tem uma condenação da Prefeitura de Campos na Justiça do Trabalho naquele período, proibindo a contratação de mão de obra nesses moldes, que não fosse por concurso público ou processo seletivo ou em outra modalidade que a lei até permita, que é terceirização. Então esse é um detalhe, e me chama a atenção essa colocação sua, que eu pensava que estava se criando mais 500 cargos, mas o senhor está falando aí num montante de 2.500 cargos de AS. É isso mesmo? No total, isso. No total, quando a gente conta lá, e eu contei minuciosamente no organograma estabelecido de todos os cargos, de todas as secretarias, a gente vê que tem 2.553 cargos. Serão 2.553 cargos no total. E aí, como você bem tem colocado, a gente vê que o governo está criando cargo para tudo quanto é coisa, justamente para abraçar os seus apadrinhados políticos. Veja, por exemplo, o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele é um órgão colegiado, né, eleito pela população, pela sociedade, e que tem subordinação direta aos entes da justiça, que é o Ministério Público, a tutela lá da infância, o Poder Judiciário, a Vara da Infância e Juventude. E uma decisão de algum conselheiro tutelar, ela só pode ser revista ou reformada através do juiz. Somente o juiz, o Poder Judiciário, tem a prerrogativa e a autonomia para refazer uma decisão tomada por um conselheiro tutelar. E aí, dentro desse projeto, o projeto cria cargos de chefia dentro do Conselho Tutelar. Serão 3 cargos de chefia, administrador, coordenador, que está sendo criado dentro da estrutura do Conselho Tutelar, o que não é permitido de acordo com o ECA.
né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, a gente vê que tem chefia para tudo quanto é coisa. Tem chefia da chefia da chefia. Tem coordenador, diretor, às vezes para a mesma coisa. Coordenador, diretor, superintendente, para a mesma função. Então, assim, o objetivo do governo é justamente criar cargos para apadrinhar aliados políticos. Esse DAS 9, por exemplo, hoje, na estrutura administrativa da prefeitura, não existe esse cargo de DAS 9. Não existe nenhum DAS 9. Então, está sendo criado esse DAS 9 com salário de R$ 1.831,64, justamente para estar atendendo o maior número de lideranças políticas, de correligionários do governo, dentro da estrutura administrativa da gestão. Agora, o senhor falou aí em volume de pagamento, que isso vai onerar a folha em 12 milhões por mês. Nós, ao somarmos isso aí por ano, nós estamos falando em mais de 1.200 bi por ano. Isso não é um volume muito alto, não, porque assim, o custeio da máquina, vamos imaginar aqui, pelo menos no orçamento aí da saúde, o que se fala é em 800 milhões é 1 bi para a saúde. Tem orçamento de educação. A cidade tem um orçamento aí acima de 3 bi. O que sobra para investimento nisso tudo, numa folha de 1 bi e mais de 1 bi e 200, vereador? Então, Roberto, é como o governo tem dado justificativa, isso foi indagado por mim, até mesmo ao próprio vereador hoje, Weiner, e secretário de administração responsável pela reforma. E aí, nessa indagação que eu fiz a ele me disse o seguinte, que hoje está em torno de 6 milhões de reais a folha de DAS, apenas de DAS, está em torno de 6 milhões, mas que pode chegar a 11 milhões, 12 milhões, que pode chegar se todos os cargos forem ocupados, o que não serão. Aí ele justifica que esse DAS 9 que foi criado já é uma previsão que está ali, mas que talvez não serão ali preenchidos e que tal, e que se toda a reforma administrativa fosse posta em prática, se todos os cargos fossem designados lá, uma pessoa para estar ocupando esse cargo, chegaria a 12 milhões. Mas, na verdade, ele fala isso justificando que esses 12 milhões poderão não serem atingidos, né? O município poderá não ter essa folha porque não vai designar todas essas pessoas para ocuparem todos esses cargos. Mas aí qual a garantia que a gente tem? Os cargos estão ali, criados, expostos. Se quando chega no período, por exemplo, de eleição, a gente vê a folha de RPA da Secretaria de Educação, por exemplo, triplicar. A gente vê funcionários, por exemplo, na escola, que 2 merendeiras deram conta durante 3 anos de preparar a merenda dos alunos. Quando chega no período de eleição, eles põem lá mais 4 merendeiras, uma escola que durante 3 anos tocou toda a merenda dos alunos ali, né, de maneira conforme, dando atenção devida à merenda escolar. 2 merendeiras. Chega no período de eleição, eles põem 4. Eu tenho casos concretos dessas questões. Né? Então, assim, quem garante que esses cargos não serão preenchidos e que o município não vai, de fato, ter que aí custear de 12 milhões de reais por mês na folha de pagamento de DAS? Entendeu? Se não há previsão, por que está criando esses cargos desnecessariamente? O vereador tem uma pergunta aqui, é do Augusto, ele está dizendo aqui, Parque Nova Brasília. Nova Brasília é Campos, então ele é de Campos, no Parque Nova Brasília. Ele está perguntando o seguinte, se esses 12 milhões que o senhor fala, se todos os cargos foram ocupados, se é referente a só DAS ou toda a folha de pagamento da prefeitura? Não. Somente DAS. Esses 12 milhões são direcionados apenas aos DAS. Aí entram, quando eu falo DAS, eu também não posso ser leviano. A gente fala também da função gratificadas, do jeton. Função gratificada é uma gratificação dada a servidores públicos, já da máquina pública, da administração, que recebem uma gratificação a mais, que é um FG. Sendo que esse FG também é de livre nomeação do prefeito, de livre designação do prefeito. Também é um cargo de confiança do prefeito. Então, assim, é como se fosse um DAS, porém, o prefeito só pode designar um servidor público para preencher aquela vaga. E aí, quando a gente observa essa reforma administrativa também, a gente vê a disparidade entre os DAS de livre nomeação para pessoas que não compõem o quadro efetivo da prefeitura, para os FGs, que são as pessoas que o prefeito pode ali, politicamente, agraciar com o FG ali, dar um FG para aquela pessoa, né, que é uma função gratificada. E aí a gente vê a disparidade. E esses FGs não chegam a 1/3 dos cargos de DAS, né? Mas, enfim, todos acabam sendo ali cargos de confiança do prefeito. E aí somente esses cargos de confiança, essa reforma administrativa vai aí custar num todo 12 milhões de reais para a cidade, mensal.
O Alberto Augusto, ele se diz aqui advogado, ele é morador da Ilha Rasa, em Búzios. Ele está dizendo aqui que o vereador tem razão quando ele fala que a liminar que impede a tramitação do projeto de reforma administrativa vai cair porque é a situação interna corporis. O executivo ele tem a prerrogativa de enviar o projeto de lei à Câmara de apreciar e não caberia, no meu entender, essa liminar. Ele está dando razão aqui, o que o senhor acabou de falar aí, em relação a essa liminar, que previsivelmente. Ele é advogado e mora na Ilha Rasa, em Búzios, na região dos Lagos. Doutor Augusto, doutor Alberto Augusto, um bom dia para o senhor, viu? O vereador, agora isso tem prazo para votar esse projeto? Tão logo assim, acredita-se que isso vote ainda no primeiro semestre, tão logo se dirime essas questões judiciais? Então, Roberto, eu acredito que será votado na semana que vem. O governo está numa expectativa de derrubar essa liminar ainda essa semana e o projeto já ser votado na semana que vem. O governo tem pressa. Há uma pressão também de alguns vereadores da base aliada do prefeito em derrubar isso o quanto antes e ser votado o quanto antes. Porque muitos RPAs que apoiaram esses vereadores que compõem a base do governo estão sendo desligados da máquina pública, sobrecarregando a pressão em cima desses vereadores. Os vereadores, por consequência, vão pressionar o governo e o governo justifica que só pode ceder espaço depois da aprovação da reforma administrativa. Então, assim, há uma pressão do legislativo, né, da base de apoio do prefeito sobre o governo, e também há uma celeridade do governo, né, na questão de resolver esses impasses jurídicos para derrubar essa liminar o quanto antes. Então, há uma expectativa do governo, ouve-se falar na Câmara Municipal, que há uma expectativa do governo em derrubar essa liminar ainda esta semana para o projeto já ser votado na próxima terça-feira. A Lúcia, ela é aposentada, ela diz que recebe pelo Previ Campos e ela ficou espantada na cidade de Campos que vereadores foram verdadeiros reis dos RPAs, se elegeram com base em RPA, eles não vivem sem RPAs e sem nomeações em máquina pública. Parabéns ao vereador Maicon Cruz, porque essa briga é pesada. Ela é aposentada da Previ Campos. Vereador, quero agradecer aqui a sua participação no programa direto da redação e a gente vai acompanhar os desdobramentos dessa votação desse projeto, dessa polêmica reforma administrativa. Tá bom, vereador? Estou à disposição. Muito obrigado pelo convite, Roberto. Bom dia a todos.